Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida. Aqui é pastor Adriano Moreira, mais uma vez aqui em nosso canal e nessa oportunidade, na nossa série Você Entendeu Errado. Mas eu não posso deixar de pedir a você para se inscrever no nosso canal, para você compartilhar, para você comentar, para você curtir, para dar relevância a esse canal e nos seguir em nossas redes sociais. Você pode nos seguir pelo X, que era o antigo Twitter, você nos seguir pelo Facebook, pelo Instagram e também colaborar com esse canal. Você tem aí um QR Code e para nos permitir chegar a muitas outras pessoas. Mas vem comigo para você aprender certo o que você aprendeu errado. Bom, nesta série Você Entendeu Errado, eu sempre estou enfatizando de modo introdutório que os erros são sempre erros de interpretação de muitos dos textos bíblicos, porque o contexto é negligenciado, como sempre. Provavelmente você já citou este texto, que é o texto de Mateus capítulo 11, verso 12. Então, você entendeu errado hoje, você entendeu errado Mateus capítulo 11, verso 12, que ele diz assim: "E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto." Essa é uma das muitas versões. Bom, provavelmente você já citou este texto para falar que o reino de Deus deve ser tomado à força, ou seja, que é preciso se esforçar para ser salvo, é preciso lutar muito, é preciso você fazer uma autossalvação, né? Na verdade, um texto que você pode ter já citado ou ouviu alguém citar, e se você já fez isso, você entendeu errado. Bom, o primeiro problema que este texto traz com a gente e pra gente é uma questão de tradução. E é importante você entender que a palavra que é usada aqui no original grego é a palavra biazetai. Biazetai, ela pode ser assim, e é traduzida como tomar à força, mas ela tem duas formas de ser entendidas e os exegetas ficam muito nessas duas formas. Uma é a forma média, né? Que significaria que alguém usou a força, ou que alguém forçou o caminho, ou que alguém avançou violentamente. Então aí a tradução seria de que um discipulado autêntico, radical, alguém que por ser um salvo em Cristo Jesus tem se esforçado muito por aprender a palavra de Deus de modo extraordinário, e a seguir Jesus e negar a si mesmo e seguir firme porque já é um salvo em Cristo Jesus. A outra é a voz passiva, né? A voz média é a voz passiva. A voz passiva já seria o contrário, seria aquele que seria tratado com força ou com violência. Então significaria que, à luz do contexto, alguém que está de alguma forma agindo com perseguição contra o reino de Deus e, portanto, todos aqueles que fazem parte do reino, com perseguição, matando violentamente, enfim, agredindo violentamente. Bom, de todos os comentaristas que a gente pode consultar, o que entendo ter chegado um pouquinho mais próximo do real significado disso e desta palavra é o D.A. Carson, né? D.A. Carson. Ele é o que vai dizer que a melhor forma da gente, à luz do contexto, entender esse texto é a voz passiva, exatamente porque se encaixa com o texto e o contexto que está dizendo a respeito de João o Batista, que foi inclusive nesse mesmo contexto aí decapitado, de gente que vem atacando o reino de Deus com perseguição, gente que vem atacando o reino de Deus com afronta, a ponto de o próprio João Batista, que é o precursor do reino de Deus, ter sido decapitado. Ou seja, isso se refere a pessoas que, através de perseguições, usam de violência para tentar oprimir, para tentar subjugar o reino de Deus. É como se fosse uma forma de tentar humilhar o reino de Deus e todos aqueles que fazem parte dele, né, o evangelho, a partir da violência. E isso foi o que aconteceu na história, ou melhor, a tentativa, né? Aconteceu as perseguições, aconteceram a violência, mas a tentativa foi de tentar humilhar o evangelho, humilhar o reino de Deus para que isso parasse ou se acuasse e recuassem. E, inclusive, o próprio texto, mais à frente, o mesmo verso, vai usar a palavra de homens violentos em algumas traduções. E a palavra aí é biastai. Biastai é o mesmo que violento, né? Se referindo a um homem forte, a um homem violento, a alguém que está ansioso pela perseguição. Então, na verdade, esse tomado à força, né? O reino de Deus é tomado à força. A melhor
caminhada aqui é entender que esse texto está dizendo que dos profetas até João, e não só até João, mas após João também, e é o que Jesus está dizendo, o que o texto está dizendo, é que o reino de Deus tem sido violentado, tem sido perseguido, tem sido, de alguma forma, pelo contexto daquela época, e até hoje, um reino que tem sido violentado, perseguido por vários poderes, por várias pessoas, a fim de que, a partir de homens violentos, suculentos, de perseguição, né? Homens completamente voltados para o mal, para a maldade, em tentar diminuir a igreja, tentar recuar a igreja, tentar fazer a igreja voltar. E por isso que aquela frase de Tertuliano, né, que o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque exatamente deu o contrário disso. Mas é isso que o texto está dizendo. Não que a gente tem que se auto-salvar por esforço da salvação. Não, o texto está dizendo que muita gente, com violência, com perseguição, tem assim agido contra o reino, e essa gente também violenta tenta tomar por assalto o reino de Deus, ou seja, tenta subjugar o reino de Deus. E o contexto vai nos ajudar nessa posição e interpretação de que com a decapitação, né, ou cortar da cabeça de João Batista, é disso que esse texto está se referindo. Então ele se refere a um período tanto antes quanto pós-João, a intensa perseguição, violência contra o reino de Deus. Portanto, não é preciso mais tomar o reino de Deus por violência física e nem por autossalvação, porque não é isso que o texto está dizendo. Agora que você entendeu certo, seja um discípulo autêntico, sim, esforce-se por fazer a vontade de Deus da melhor maneira possível, mas saiba que a sua salvação é inteiramente pela graça de Deus. Então, já que você entendeu certo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas críticas, compartilhe também, porque afinal de contas, esse canal também é seu.